Meu nome é Terezinha Luiza Maia. Eu nasci no Baixão, na rua Santos Dumont, em Arapiraca. Eu nasci no dia 18/4/1949. A mãe da minha mãe era Isabel Pereira, irmã da mãe do Talvani, desse povo, né? E o meu avô, ele era um marroquim que veio de Recife. Ele chegou assim, um senhor já, um rapaz assim, bem maduro. E minha avó, tão jovem, naquele tempo, né? Minha mãe contava, ela tinha 13 anos. E tinha uns amigos dele, e chamavam com ele mestre marroquim, porque ele fazia esses altares, assim como aquelas igrejas de Minas, com aqueles pozinhos de ouro, ele chamava com ele mestre marroquim. Era Antônio Sérgio Marroquim. Então, aí os primos dele disseram, olha, mestre, o senhor vai casar com minha prima. Aí ele casou com a minha avó, a minha avó, que é Isabel Pereira. Ela tinha 13 anos. Ela, dos Pereira, tem Pereira aqui no Breu, né? Lá do Capiatã. Aí teve essa família. Agora, a gente sabe que tem muito marroquim, que tem aquelas construtoras em Maceió, em muitos lugares. Ele era descendente de Portugal. O nome do meu avô, parte de pai, era Alexandre, e a minha avó, Cordulina. Eu não conhecia. Eles morreram logo cedo, que eu não conhecia esse povo. Aquela igreja, a concatedral, foi em cima do cemitério, que a minha avó, a Isabel Pereira, e o Marroquim foi enterrado lá. Enterrava numa rede. Eu sabia que eles foram enterrados assim. Meu pai chamava-se Lúcio José da Silva e minha mãe, Luísa Pereira da Silva. Ele é descendente de Palmeira dos Índios. Ele era plantador de fumo, agricultor. Era aquela pessoa que gostava muito de folclore, de guerreiro. Eu acho que ainda tive essa raiz dele, que eu gosto muito dessas coisas, né? Então, ele era aquele muito trabalhador, né? Ele gostava de trabalhar, gostava de organizar as coisas dele. Ele era muito trabalhador. Ou eles contavam que o meu pai, quando viu minha mãe, ele achou ela uma pessoa muito bonita, né? Que a minha mãe, na realidade, ela era uma pessoa muito bonita, analfabeta, mas ela era muito sábia. Você gostava de conversar com ela. Era uma pessoa maravilhosa. Ela deixou um legado muito bom para suas filhas, né? Que, assim, são mulheres de garra, mulheres guerreiras, assim, muito honestas e, assim, muito dedicadas ao seu lar e à família. A minha primeira casa foi na Santos Dumont, era uma casa grande, que hoje pertence a Luna, aqueles lugares ali. Então eu morei a vida toda ali na rua, que hoje é Santos Dumont, pertinho da linha do trem. Era tão desabitado, não tinha casa. Tinha a casa do meu pai, que era uma casa grande, a casa da minha tia e a casa do meu irmão, que depois ele terminou vendendo o Zé Alexandre do Coringa. A minha casa tinha um alpendre grande. Ao lado tinha um jardim que minha mãe toda a vida gostou de plantas. A gente aguava aquelas plantas. E tinha aquelas portas, aquelas janelas grandes de madeira. E eu vivia assim aberta durante o dia. Não tinha esse medo que a gente tem hoje, né? Boi, meu pai, ali onde é o Poço Frio, ele tinha um terreno que ele criava o gado, tirava leite. Era muito leite, né? E tudo. Criava também galinha. Era curral de fumo ali tudinho. Agora só que a rua José Alexandre, é o José Alexandre, que tinha muitos filhos. O Nenê Alexandre, Luiz Alexandre, que moravam todos.
avô do Eutímio, do meu esposo, avô do Aeronite, de Salete, de Lourdes, de Áurea. Uma família muito grande, né? Mas naquele tempo, a minha mãe criou a gente naquele rigor. Porque foi um legado que a minha mãe deixou, assim, essa coisa boa das filhas ter aquela personalidade, ter, assim, aquela responsabilidade e de ser aquelas mulheres fiéis, né? Minha mãe, eu devo muito a ela, Luísa, todo mundo parava para escutá-la, aconselhava as filhas, ela era aquela pessoa maravilhosa mesmo. Quando, às vezes, eu tenho irmã que ela às vezes se chateava, chegava aqueles mendigos lá em casa, aí a minha mãe mandava entrar. A feira que o meu pai fazia, quando sobrava assim muita coisa, ela guardava no cantinho. Porque quando chegava aqueles mendigos, ela sempre tinha aqueles pedacinhos de carne para dar para eles. Tinha feijão, tinha tudo. E aqueles mendigos se sentiam, às vezes até em casa, aquelas mendigas. A minha irmã dizia, minha mãe, a senhora deixa dar tanta liberdade dessas mulheres que entram até no quarto da gente, se chateava, né? Não, minha filha, mas elas são filhas de Deus, nossas irmãs e tudo. E ela sempre tinha aquele... Eu encontrei muita gente que dizia, sua mãe me deu o vestido de noiva. Outras diziam, sua mãe me deu o enxoval do meu filho. Sua mãe me deu o dinheiro para eu comprar o remédio. Sempre eu via essas coisas. Ela deixou esse legado para nós. Assim, era aquela pessoa muito humana. Ela não aguentava ver o sofrimento de ninguém, que de uma maneira ou de outra ela queria resolver. A minha mãe tinha uns 58 anos, ela não chegou a 60. O meu pai, ele era aquela pessoa orgulhosa. Quando ele dizia uma coisa e quando ele quis casar com essa mulher que a gente não queria, ele disse que ia casar de todo jeito e tal. Aí a gente... E a minha mãe sempre dizia, minha filha, perdoe, porque ela era aquela menina da roça, que não tinha muita... E perdoe. E a gente resolveu perdoar e tudo terminou em paz. 80 anos. Pois é. Foi enterrado ali no Pio XII. E a gente cuidou dele até morrer. Ele morreu assim. Só com a aposentadoriazinha dele e a gente ajudando ele. Olha, meu pai, minha mãe criou-se 11 filhos, agora morreram, que eu saiba, na certa, outros pequenininhos, morreram 2 que tinham de 3 a 4 anos. A Iracilda e a Alice. Elas antigamente apareciam umas pílulas Pon-Vermina. Eram as pílulas que o povo comprava para verme. E essas pílulas matou muita gente em Arapiraca. E a minha mãe confiando que ia dar para as filhas, que elas iam ficar boas e tudo, e deu para elas. E elas morreram. Bichinha, né? Foi uma pena muito grande. Umas meninas lindas. E então criou-se 11. 3 homens, que são José Valentino, João Valentino e José Pereira, Maria Luísa, Zenaide Luísa, Rosa Luísa, Josefa Luísa, Neuza Luísa, Marilene, Margarida e eu, Terezinha. Dessa outra mulher do meu pai, nasceram 4 filhos. O Abdias, que é diretor da escola, não sei se é do Capiatã, a Lúcia, a Marisa e a Cláudia. Ela botou o nome da Cláudia por causa da minha Cláudia, que ela... Né? Então, mas são pessoas maravilhosas, eu me dou bem com eles, são pessoas maravilhosas. Criança, era tudo esquisito. Olha, da linha do trem para chegar ali na Praça dos Curis, não tinha quase casa. A gente tinha um medo tão grande, porque na linha do trem sempre passava assim, pessoas estranhas,
Às vezes morria gente debaixo do trem, né? Aquela coisa. E era um trecho muito perigoso para nós crianças, né? E era tudo desabitado ali. Arapiraca teve esse progresso assim, muito rápido, né? Mas no meu tempo de criança era assim. O trem, a Maria Fumaça, eu me lembro da Maria Fumaça. O meu pai, ele depositava, fazia negócio nos bancos de Palmeira, porque aqui em Arapiraca não tinha banco. E quando ele ia para Palmeira, aí ele passava no trem. E a gente corria pertinho da linha para dar tchau ao meu pai. Ele com aquele chapéu de baeta, né? Não tem aqueles chapéus antigos, né? Aí ele dava tchau pra gente. Era uma felicidade. Quando a gente via o trem apitando. Até hoje o trem me dá assim, muita alegria. Mas eu sou do tempo da Maria Fumaça. Quando o outro apareceu, aquele que tem a frente redonda, né? Assim, que faz aquela zoada como se fosse um caminhão. Aí a minha irmã chegou e disse: olha, hoje vai aparecer um trem diferente. Vamos para perto da linha para ver passar esse trem. E todo mundo correu naquela alegria para ver aquele trem, que era uma novidade, uma coisa boa. Como é bom o tempo de criança, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, aí a minha mãe um dia pegou a galinha para matar. Aí eu disse: minha mãe, deixa eu matar essa galinha, porque toda a vida eu gostei assim da cozinha. Aí ela olhou para mim, me viu tão pequena, aí disse: e tu sabe? Eu digo: eu vou tentar. Aí matei a galinha, preparei. Desse dia em diante eu fiquei tomando conta da cozinha, né? Era fogão de carvão. O meu pai vinha aqueles carros de boi do sertão, cheio de carvão, saco de carvão, e o meu pai comprava e enchia assim um quarto lá atrás de carvão para a gente usar o ano todo. A cozinha era simples. Agora, o meu pai gostava das panelas de barro, porque naquele tempo não tinha, no meu tempo, quando era criancinha, não tinha geladeira. Então a minha mãe dava uma fervura naquelas carnes e conservava nas panelas de barro. Cuscuz era naquele que bota o paninho no barro, né? E eram uns cuscuz tão gostosos, né? O café também, aquela chaleira grande. O café era torrado em casa. Minha mãe torrava o café, depois colocava o açúcar, depois pisava no pilão. O meu pai não tomava café era o café torrado em casa. O café muito gostoso, né? As cabaças, minha mãe mandava serrar, aí aquelas cabaças, aí servia para apanhar água, né? Assim, para colocar um feijão, para levar para a roça, para plantar feijão, colocar assim, essas coisas. As minhas primas, a gente ia buscar água no açude, no Baixão. Naquelas baixadas que hoje é o Poço Frio. Era ali que a gente vinha buscar. Então, era uma água barrenta. Aí coava num pano, colocava nos potes e era a água que a gente tomava. Aí depois veio a cacimba, né? Aí já amenizou mais e aquela coisa. A energia, o seu Isídio Leão tinha um motor no Baixão. Aí ligava esse motor, vamos dizer, umas 6:30 da noite. Aí tinha a energia, fraquinha, mas era energia. Mas ninguém podia, assim, ligar um ferro, nem nada, porque o motor lá dava sinal que alguém estava, assim, fazendo alguma coisa de excesso, né? Então, era esse motor. Aí depois, o seu Valdomiro, né, Barbosa, essa outra energia que foi uma coisa muito boa, né? O ferro era aquele ferro de carvão. As mulheres sofriam tanto que a roupa dos homens era engomada. Colocava a goma assim na água fervendo e colocava a roupa dentro, ficava aquela roupa meio dura. Aí depois ia colocando um pouquinho de água e passando, engomando, passando ferro, né? Os homens, eles usavam aqueles ternos de linho, que era tão difícil, mas tinha que ser tudo engomado, porque
Os homens tinham aquele privilégio, aquelas coisas. As mulheres casavam, era só para servir. Antigamente não era assim. Os homens é... Ai, eu digo, meu Deus, como é essas coisas, né? Porque os homens era só aqui no breu. Eu cheguei aqui, aí eu olhava assim. O homem não botava nem o café na xícara, tem que ser a mulher. Ou água no banheiro para tomar, que não tinha chuveiro, né? A mulher tem que botar água, aquela coisa, né? Assim, aquelas panelinhas de barro, fazia panelada, aí brincava de boto. E na minha casa, no final, assim, tinha uma mangueira, que a gente subia na mangueira e assistia o jogo do Asa. E o meu pai era sócio do Asa. Ele ia para o jogo e a gente subia na mangueira para assistir. Era tão bom. Toda a vida eu fui assim muito espalhafatosa. Eu gosto de torcer quando eu entro mesmo numa coisa com toda a garra mesmo. A gente brincava de pastoril. E a minha mãe era aquela pessoa tão maravilhosa que ela dava espaço a gente, ela não estava no pé da gente, mas ela deixou a gente aproveitar bem a nossa infância. A gente brincava de pastoril. Eu sempre fui do azul. O azul me encantava e a gente dançava. E minha mãe às vezes assistia assim da janela, da porta da cozinha. Aí ela assistia a gente dançando. Era tudo que a gente pedia para comprar aqueles papéis para formar o pastoril, ela dava aqueles papéis. Era uma maravilha. Minha mãe foi aquela pessoa amiga, aquela pessoa maravilhosa que a gente contava assim. Toda a nossa vida, toda a gente se abria com ela. Agora, meu pai não. Meu pai era aquele rei no trono. Tudo que a gente queria passava para minha mãe e a minha mãe passava para ele. Eu brincava assim com boneca de milho, assim fazia bichinhos. Até hoje eu acho que eu ainda faço esses bichinhos de cuia, porque fazia de manga verde, botava os pauzinhos, né? E um dia uma tia minha me deu uma boneca grande, uma boneca de pano grande. Eu fiquei tão alegre. Aí eu eu chamei a minha prima, Luísa. Aí nós fomos para a casa da dona Guiomar, no Baixão. Mas era aquele povo tão bom e a gente ficou conversando, eu com a boneca no braço, me sentindo tão feliz. E minha mãe me procurando, as minhas irmãs. E ninguém sabia onde eu estava e tal. Quando foi de tardezinha, elas encontraram a gente na casa da dona Guiomar e foram buscar a gente. E nesse dia apanhei tanto. Cheguei em casa, minha mãe me bateu, porque eu não tinha avisado, né? E tudo. Aí também a boneca eu esqueci. Não brinquei mais de boneca, fiquei só brincando assim de panelada, de pastor, dessas coisas, mas a boneca eu não quis mais. A maioria era assim. Os pais têm aquele cuidado imenso. Quando meu pai estava conversando com as pessoas, minha mãe, a gente não podia passar por perto. Outra, a gente tinha que sentar assim, com muito cuidado, porque se mexesse assim nas pernas, a minha mãe avisava logo e dava logo um sinal que ela não estava gostando. Então era um respeito muito grande que a gente tinha naquela época. Quando a gente namorava, tinha um relógio bem grande na parede. Aí quando chegava pertinho de 9 horas da noite, a gente avisava logo, ó, não pode chegar às 9 horas, porque ele chamava a atenção. Ele chegava na sala e dizia, ei rapaz, você quer uma rede para dormir? Porque se você não está cansado, mas eu estou, que eu trabalhei o dia todo. Aí pronto, ele não tinha outra opção de ir embora, né? Criava as filhas com o maior rigor. Eu me lembro que eu faltando uns 8 dias para o meu casamento, eu fui o último dia de arte culinária. Aí eu vim com o meu marido, né, que era noivo. E ele na bicicleta, eu caminhando, e o meu pai viu. Deu uma bronca tão grande nesse dia, quase que apanhei, porque vinha só com ele. Porque a gente sempre saía com o noivo e uma irmã de lado, ou um irmão. Não podia sair só, de maneira nenhuma.
Ele brigava mesmo, não era para pegar na mão, nada, era só para estar ali no maior cuidado. Olhe, eu estudei no Colégio das Freiras. O meu pai ajudou a construir. Meu pai era aquela pessoa muito dinâmica. E a gente estudou no Colégio das Freiras. Mas eu estudei assim, só fiz o colegial. Era muito rígido, eu achava. Muito rígido. Falei para minha mãe, e a minha mãe disse, filha minha só estudando no Colégio das Freiras. Eu sempre dizia, se eu tiver filha, eu não educo no Colégio das Freiras. Era saia de prega, com a blusa e a gravata, né? Os desfiles eram muito bonitos. Os desfiles do Colégio das Freiras, elas caprichavam mesmo, era lindo. E tinha umas freiras muito boas. Tinha a Madre Tabernáculo, que ela era portuguesa, era uma pessoa maravilhosa. Ela chamava a gente para conversar, quando via uma revoltada, ela explicava. Era ótima, a irmã Tabernáculo, irmã Helena. Tinha a irmã Débora. O sapato tinha que ser o sapato preto com a meia. Não podia ir com outra roupa, não tinha desculpa. Era assim, aquele uniforme mesmo integral. O cabelo assim, cortadinho. O cabelo ela deixava mais. Outro dia eu ia saindo da escola, aí as meninas, juntou as meninas tudinho, aí saíram cantando e batendo assim na pasta e cantando aquelas cantigas de carnaval de antigamente, né? E todo mundo gritando naquela rua, mas foi tão bom. A gente jovem, mas o pessoal da rua, o povo da rua, foram avisar as freiras. E no outro dia a gente levou um belo carão, porque aquilo não era assim, porte para uma aluna do São Francisco, né? Então mas foi tão bom aquele dia que a gente... Ai, irmã Belmira, eu soube que vocês saíram daqui pulando, gritando, cantando, batendo nas pastas e chamando todo mundo a atenção. Isso não é maneira de vocês se comportarem. Vocês aprendam a viver. Se outro dia acontecer, vocês vão ficar de castigo. Aí todo mundo. Aí nunca mais a gente quis aquela brincadeira. Assim, ela deixava, às vezes na secretaria, né? Falar com a madre, que a gente tem aquele maior respeito. A madre explicava a gente aquela maneira de ser e tal, explicava. E às vezes a irmã Belmira, ela fazendo física com a gente, ela dava uns gritinhos, dava umas ordens lá, que deixava a gente chateada, mas faz parte, né? O meu pai ajudou a construir, né? Ele sempre ajudava, as freirias lá em casa, conversava, ele sempre estava disponível a ajudar. Foi professora leiga, eu tive só o ginásio, que chamava antigamente, né? Então eu ensinava assim, o Mobral, esse povo mais antigo. Aí eu ensinava, não é essas professoras que têm pedagogia, não, eu não sou. Eu sou uma simples, né? A lembrança mais antiga foi a morte do avô do meu esposo, que era vizinho da gente, José Alexandre, que foi uma morte assim, de repente, né? Ele ia para a missa de 7h30 e quando chega no corte da linha, ele sofre um infarto, estava chovendo muito e ele caiu com o guarda-chuva. E o meu pai tinha mandado a gente comprar uns pães na padaria do seu Zé Salu. E a minha irmã, eu estava com a minha irmã e ela disse, não vamos por aqui, porque ali tem um bêbado na linha. Ela disse, não, mas nós já estamos aqui, vamos continuar. E o meu pai, do outro lado da linha, que era a minha casa ali na Santos Dumont, ele olhava e dizia, mas tem um menino brincando ali na chuva e tudo no corte da linha. Ele não enxergava direito, né? Então, quando nós passamos, a gente viu que era o José Alexandre, que é o nome daquela rua, do Baixão, né? É o avô do meu esposo, do Aeronides, do Eutímio, né? E ele estava
assim pegar no guarda-chuva. Aí nós fomos chamar o nosso pai, ele pegou uma carroça de burro, sem a burra, né? E colocou ele em cima da carroça, que antigamente não tinha SAMU, não tinha aquelas coisas de chamar o médico e tal, e levou para casa. Então, quando chega em casa, os netos tudo chorando, foi aquela gritaria, porque ele era um vô muito querido, né? Então, isso como eu tinha uns 7 anos, me marcou muito. E também outra coisa que me marcou foi a morte de 7 amigas que morreram na praia do Coruripe. Isso foi um dia de muita aflição. E eu presenciando tudo aquilo, menino, foi demais. Então, era para morrer várias pessoas, muitas. Eu estava tomando banho assim pertinho dela, até hoje eu não entendo, né? Aí uma levantou, parece que foi a Aparecida Protásio. Ela levantou e disse: "Ô irmã, as meninas estão dizendo que não pode mais voltar." Mas estava tão pertinho que era difícil a gente acreditar. E a freira disse: "Diga a elas que volte, que volte, que volte." E elas não puderam mais voltar. Aí as freiras foram chamar os canoeiros, os pescadores, que estavam chateados. Porque quando as freiras chegaram, quando nós chegamos de manhã, aí as freiras pediu que eles se afastassem um pouco, porque tinha muitas meninas tudo ali de maiô e tal, eu não gostaria que eles estivessem perto. E na hora daquela tragédia, quando foram chamar, eles não queriam entrar no mar. Mas por muito acordo, eles entraram. E a gente vê aquela cena, eles tirando aquelas meninas assim, já roxas, descendo aquela escuma. E nessa hora estava na praia o Nivaldo, acho que era Nivaldo, casado com a Rejane, ela já morreu, filha do seu Francisco Pereira. Ele estava na praia. Aí quando ele viu aquela tragédia, ele tirou assim os dinheiros dos bolsos, as chaves e tudo, jogou na areia e entrou no mar para também salvar muito. E salvou também, né? Então, e as freiras ficaram tudo, venham fazer movimento nas suas coleguinhas, e elas tudo duro, e a gente fazendo movimento, chorando, né? E depois as freiras mandaram colocar aqueles cadáveres pertinho da gente no caminhão, que nós fomos nesse caminhão, que era do Nivaldo, o genro do seu Francisco Pereira. Mas o prefeito lá achou que não era muito legal aquilo, né? Aí mandou retirar, arrumou um salão e colocou as meninas lá. E tirou, e mandou fazer uma roupinha assim mais. E elas ficaram. E a gente ficou em outra casa, né? Esperando a hora de voltar. E quando a gente volta de noite, escuro, menino, era uma coisa assim demais. A estrada tomada de gente, dos pais naqueles carros, perguntando pelas suas filhas. E eu fico assim, admirada, porque a minha mãe dizia: "Meu Deus, eu nem tive tempo de recomendar a minhas filhas que tivessem cuidado no mar." E quando a gente estava no carro, todas aquelas meninas que foram tão recomendadas pelas mães, elas vieram mortas. E aquelas que as mães não teve nem tempo de recomendar, minha mãe estava com a cama, 2 camas forradinhas de branco, esperando morta, eu e a minha irmã Marilene. E então, quando a gente vinha na estrada, aí eu me lembro bem que o seu Filó, que é irmão, seu Filó, ele é irmão do seu Valdomiro Barbosa. E ele parou o carro e perguntou: "Irmã, me diga, as minhas filhas estão vivas?" Que estava com a gente a Margarete e a Magda. Então a irmã disse: "Não, seu Filó, eu sinto muito. A Magda está aqui, mas a Margarete morreu, era a mais velha." Esse homem caiu num pranto tão grande que era uma coisa assim lamentável. Isso marcou até hoje os meus filhos,
Meu marido me chama para ir à praia. Eu tenho um filho, Marcelo, que mora em Jatiuca. Mamãe, venha para a praia, a gente dá umas voltas e tal. Mas o mar me assusta. Eu entro assim no mar, assim, só na beiradinha, admiro aquela beleza, porque o mar é uma beleza linda que Deus fez, mas se tornou para mim muito perigosa. Era muito difícil, o telefone não tinha celular, né? Era muito difícil, acho que alguém lá, ou os filhos, o genro do seu Francisco Pereira deve ter comunicado de uma maneira, né? Que chegou a notícia. Eu sei que foi a notícia que deixou a Arapiraca toda assim, em luto, né? E o enterro foi na segunda-feira. Então, muita gente vinha do interior e tudo. E o enterro foi de tarde. 7 caixões, um atrás do outro. E o povo perguntava, todo mundo estarrecido de ver. Que tragédia, né? Isso marcou a minha infância, muito mesmo. Conheci a Margarete, Maria do Carmo, que estudava comigo, o seu Sebastião, chamava com ele tinha uma loja, Sebastião Paraibano. Ele foi passear na praia e não estava na turma das freiras, mas as filhas dele se acompanhou com a gente. Aí, papai, vamos demorar mais um pouquinho. Aí a filha dele, Iraci, que já era noiva, e a Diana. A Iraci sabia nadar. Quando ela estava no mar, então as meninas se confiaram nela e todo mundo se agarrou nela, ela não pôde fazer nada. Morreu ali com elas, né? E também teve a Nilce, que era filha do Higino Vital, era a filha mais velha do Higino Vital. Em 8 de novembro de 1961. Fumo, meu pai, ele cuidava mais do fumo, porque o fumo naquele tempo era o ouro negro, né? Eu me lembro que vinha o Pedro Pirraia, que era um pessoal da Paraíba, o Dóia, aquele povo, eles traziam aquelas pastas cheias de dinheiro. Aí ele chegava lá na casa do meu pai, que o meu pai era muito caprichoso, ele gostava de tudo, a safra dele bem selecionada. Aí ele mandava pesar, aí pagava e contava os dinheiros assim. Não tinha esse cuidado que a gente tem hoje, esse medo. É aqueles homens, meu Deus, aqueles homens vinham com aquela mala de dinheiro, porque eles não compravam só a safra do meu pai, mas de outras pessoas também, aqui de Arapiraca. E não tinha mão, que ele trazia o dinheiro. Então, depois eu fui crescendo e o meu pai instalava o fumo na casa da minha mãe, do meu pai, né? Que era uma casa grande, cheia de sala, aquelas mulheres todas cantando, aquelas cantigas de salão de fumo, né? O meu pai comprava muito pão para dar para elas. Era aquela alegria, né? Cheguei para a feira com meu pai. Ele chamava a gente, porque era assim, que eu me lembro, né? Ele fazia as compras e deixava ao lado da igreja, que hoje é a igreja do Santíssimo, do Comércio. Ele deixava, aí assim, ao lado da igreja, aí ele ia fazendo as compras e juntando, e uma das filhas ali prestando atenção, né? Quando ele fazia todas as compras, aí ele chamava o carroceiro, que já tinha conhecido, né? Aí trazia aquela feira. A feira, o meu pai, ele gostava de comprar muita carne, de porco, de gado, peixe, ele gostava de comprar muito açúcar, tudo que você... Agora tinha a feira das cordas, tinha a feira dos animais, as feiras era assim, vinha muita gente. Eu fui um dia ao show na feira, que foi uma coisa linda. Marinês, mas a Marinês era uma mulher tão linda, fazia tanto sucesso. Cremilda, né? Aquele povo, muito bom,
na feira. E principalmente quando era tempo de política, aí era que a coisa animava mesmo. O povo se empenhava. Tinha no tempo do Claudenor, Luiz Pereira, que era o pai dele, né? Era aquela coisa, aquele... E do outro lado tinha o seu João Lúcio, o doutor Marques, né, que mataram. O seu João Lúcio é padrinho do meu esposo. O meu sogro, ele... Aqueles analfabetos, ele ia ensinar a votar para votar no compadre dele, no João Lúcio. O povo se empenhava mesmo, todo mundo. Os meus irmãos, era aquela coisa, mas também era perigoso. Teve um comício que houve em Arapiraca, né? Não sei se foi do Muniz Falcão, foi um deles. Soltaram uma bomba. O povo, no outro dia, menino, era um monte de calçado. Que o povo deixaram os calçados, até roupa, tudo. Foi uma coisa demais. O povo soltava bomba na área do outro. Era assim. Ceci Cunha foi minha colega. Era uma pessoa maravilhosa. Gostava muito da Ceci. Como médica, eu senti a Ceci ter entrado na política. Porque se ela tivesse ficado na medicina, tinha sido muito melhor para ela, né? Porque ela era uma médica excelente, né? Eu conversava muito com ela. Um dia uma filha minha se internou lá, Nossa Senhora de Fátima. Ela me chamou, porque o meu nome é Terezinha, mas o meu apelido é Teca. Teca, vamos conversar. Aí falava da preocupação que ela tinha de deixar o esposo só, de fazer aquela coisa toda, né? E era uma pessoa maravilhosa. Foi uma coisa muito triste também, aquilo que aconteceu com a Ceci. Ela não merecia aquilo. Eu achava bom no papel. A gente chegava lá, olhava, né, e dava aquele papelzinho, aí mandava a gente assinar e tal. Tinha o X, onde você queria que fosse, né, e colocava na urna. Aí depois... Quando era na contagem de voto, aí cada um tinha a sua equipe, né? Cada político tinha a sua equipe para ficar ali observando, né? E era contado os votos e depois dava o resultado, né? E a gente ficava torcendo. Eu me lembro da política, eu era criança, do Juscelino Kubitschek. Tem aqueles cantos do Juscelino. Eu me encantava com o Juscelino, não sei porquê. O Juscelino era aquela pessoa assim, potente. Aí o povo cantava: Juscelino, já chegou a sua vez. Ele é um homem de classe, é o melhor candidato, que vale por 3. Aí continuava, né? Isso, aquela música bonita, alegrava o eleitor, eu achava, né? Tinha o general Teixeira Lopes, esse foi candidato, não ganhou. Tinha o Jânio Quadro, varre, varre, vassourinha, que ele ia varrer todas aquelas imundícies que tinha no Brasil, que toda a vida teve, né? Então, era também um tempo muito animado, era como uma marcha de carnaval, né? Aí, era aquela coisa linda também. Uma pessoa também que eu senti, que eu achava que ia ser um bom presidente, Tancredo Neves. Eu achava que ele ia ser um presidente tão bom. E engraçado que a minha irmã mais velha, que já morreu, tinha vez, tudo que ela me pedia, eu tinha ela como uma mãe, eu fui quase criada com ela, a Maria Luísa. Era uma pessoa maravilhosa. E tudo que ela me pedia, e tinha vez que ela dizia, o Tancredo morreu, ela: Teca, você vai para a missa do Canaã e manda celebrar a missa para o Tancredo. Aí quando li a missa do Tancredo, eu me dá vontade de rir, porque o padre Aldo, ele olhava assim, para ver se tem algum parente do Tancredo ali na igreja. Ela tem aquele cuidado de mandar celebrar a missa para ele. A moda da época era aquelas roupas finas, assim, forrada,
cheia de babado. A gente usava tanto babado. Aquela saia com a goma, aquela saia para ficar a saia rodada, né? Eu me lembro que a minha irmã botava goma na saia e colocava até numa jarra para ficar armada, para usar debaixo da roupa. Ficava muito bonito. O cabelo não tinha escovinha, não tinha escova. O cabelo era normal e eram os cabelos bonitos, porque as mulheres usavam o quê? O óleo de coco, aquelas coisas naturais, né? E a maquiagem era só um batonzinho simples. Se botasse um batom meio assim escuro, o meu pai um dia foi ser padrinho do casamento e o padre de Palmeira dos Índios, o Macedo, falou porque a noiva estava com um batom escuro. Então o batom da gente era assim, um batom bem suave. As unhas também, um esmaltezinho bem suave, só o pó. E depois veio aqueles perfumes da Avon. Eu me lembro que meu avô tomava banho daqueles perfumes. Água de colônia, quando foi feita aquela Praça Marques, tem a fonte luminosa. E naquelas águas mudava as cores. Era muito bonito mesmo. E romântico, era aquela pureza, não tinha aquela coisa dessa maldade que hoje os homens veem nas mulheres. E as mulheres também veem nos homens. Tantos casamentos desmoronados, você vê tantas pessoas maravilhosas, os filhos que sofrem tanto, né? E antigamente não tinha. A mulher casava, tinha que viver com o marido até... No Baixão tem a festa de São Pedro. São Pedro era uma festa muito tradicional. O São Pedro, eles soltavam uns balões tão grandes. E antigamente o povo não tinha o cuidado que tem hoje, né? Soltando aqueles fogos maravilhosos. Era uma festa linda, a festa de São Pedro do Baixão. Quem organizava era o povo do Seu Isídio. E por sinal até hoje a igreja de lá é a Igreja São Pedro. Em homenagem, né? E então eu ia muito às festas de janeiro, as festas de Nossa Senhora do Bom Conselho. 9 noites de festa. O parque de diversão vinha, o comércio todinho ficava cheio de roda gigante, aqueles barcos, uns aviões. Eu sei que muitas diversões, uma diversão muito bonita. E vinha aqueles microfones que a gente passeando na festa e os namorados, os rapazes, mandavam aquelas mensagens para a gente, aquelas músicas bonitas, muito bonito. Era uma festa linda, a gente fazia aquela roupa. Quem fazia era a Cecília, filha da Osélia. Ela fazia aquelas roupas. E a minha mãe, no dia 2 de fevereiro, que era o dia da procissão de Nossa Senhora do Bom Conselho, era a roupa mais linda que a gente vestia para acompanhar a procissão. Era lindo demais, tinha muitos paqueros, achava que o meu pai tinha aquele prazer de ver suas filhas bem arrumadas, né? A festa de São José era uma festa linda, uma festa também tinha muitos brinquedos, era uma festa maravilhosa, muito bonita a festa do Alto Cruzeiro. Tinha as novenas e o pastoril muito bonito, e era assim, o povo que era do vermelho era mesmo forte, colocava dinheiro, aquelas meninas emendava aqueles dinheiro que era aquele monte de dinheiro na roupa dela, aí fulana em cena, aí tocava aquela música carnavalesca e aparecia aquela pastorinha, aí colocava aqueles dinheiros. Era tantos dinheiro que a roupa dela quase não cabia, porque ia emendando uma nota com a outra com um alfinete ou um broche. Aí a gente era toda azul. O azul, porque uma irmã minha dançava, ela era estrela do Cordão Azul. Tinha torcida, aí azul, a turma do azul gritava azul, azul, a turma do vermelho gritava, não, é o vermelho é quem ganha, aquela coisa. Aí quem colocasse mais dinheiro, no final da noite ia ser contado. Aí quem ganhou foi o Cordão Azul. Aí
as pastorinhas todinhas do cordão azul, cheia de dinheiro, aí desfilava mostrando aquela coisa boa, né? Esse dinheiro das freiras, elas usavam para colégio, para muitas coisas. E eu acho que tinha uma entidade, né, para as igrejas. Tinha o pastoril do Zé de Sá, que era um pastoril muito bonito. O Zé de Sá era um locutor, né, muito criativo. Ele tinha um bom gosto. Era um pastoril muito bonito. Cantava, ele era radialista. Ele era aquela pessoa. Eu me lembro, assim, que chamava naquela época o alto-falante, né? O alto-falante, aquelas músicas bonitas. Ele tinha um show de calor, mas eu fui muito pouco. O meu pai gostava de circo. E ele chamava as filhas, os filhos. O Circo Garcia. Eu fui muito ao Circo Garcia, tinha os animais. Hoje em dia é proibido, né? Mas antigamente tinha o leão, tinha o elefante e tudo. E o meu pai levava e ele sempre ficava ali na frente, não é? Nos camarotes, que dizia, né? Os camarotes reservados, ele ficava com a gente. Então, eram circos bonitos. Eu gostava de circo. Até hoje, eu gosto de levar meus netos para o circo. Bem, eu tinha os 9 anos e ele tinha 11. Aí um dia a minha irmã me chamou para a gente ir um forrozinho, dia de São João, numa escolinha que tinha pertinho da casa dele, que o pai dele deu o terreno. O pai dele, que era o Luiz de Albuquerque. Porque agora muita gente pergunta por que os filhos do Luiz de Albuquerque, não é Albuquerque. Ele depois, quando nasceram os filhos, ele inventou de mudar a família. Aí, em vez de colocar Albuquerque, ele mudou para Monteiro de Maio. O Eutímio eu conheci nesse forró. E a gente dançou, né? Dançou e achou, assim, se engraçou um do outro, né? E ficamos conversando. Conversando, sim. Ele mandava uns santinhos para mim com as mensagens. Eu mandava também uns santinhos para ele, um santinho assim, vamos dizer, uma gravura assim de Jesus, de Nossa Senhora, uns anjinhos. E tinha assim a mensagem: ofereço esse santinho a Terezinha, ou a minha querida, aquela. Tinha assim os cartões também de Natal, muito bonito, tudo criança. Aí a gente ficou assim. E depois ele foi estudar também no Colégio das Freiras, na minha classe. Pouco tempo, mas estudou, né? Aí, assim, pessoas que as freiras conheciam bem, né? Que tinha aquelas famílias mais tradicionais, né? Aí sempre mandava uma cartinha, uma coisa, mas o encontro da gente, porque o meu pai era muito rígido. Aí não deixava a gente. Aí depois, quando eu já tinha os 16 anos, aí eu me encontrava mais com ele. Às vezes a minha mãe dizia, e eu sempre, na casa da minha mãe, cuidava da cozinha, né? Aí quando tinha muito fumo para destalar, aí meu pai dizia: hoje tem muito fumo no salão e cada uma das filhas vai fazer um molho de fumo, que era destalar e juntar o fumo. E eu ficava preocupada, porque eu tinha marcado com ele para ir o matinê no Cine Trianon, que hoje é na Praça Marques, né? Era na Praça Marques. Eu digo, o que é que eu vou fazer? E a minha mãe dizia: olha, as carnes você vai preparar. E eram umas 8 panelas de carne que eu tinha que preparar. E eu, apressada e tudo. Aí quando dava assim, o matinê geralmente era 3 horas. Aí eu falava para minha mãe, eu mentia, eu dizia: olha, a freira disse que amanhã eu tenho que levar um caderno tal para fazer matéria tal. Olha, se eu não levar esse caderno, eu não sei nem o que vai acontecer. E a minha mãe, tão boa: vá. Mas eu saí tão apressada que já tinha preparado tanta carne que nem dava tempo para eu lavar bem as mãos. E quando eu chegava no matinê, ele tinha raiva, porque ele dizia que a mão dele ficava cheirando a tempero,
porque não dava tempo de... O que era assim, para cumprir direitinho, né? Então, a infância da gente foi assim. Passava aqueles filmes, vamos ver, E o Vento Levou, que era aqueles filmes muito bonito, romântico. Eram uns filmes muito bonitos. Eu não gostava daquele filme de terror, aqueles bang-bang. Eu não gostava, não. Gostava mais desse filme assim, romântico. E depois eu fui morar na casa da minha irmã, dessa Maria Luísa, que é casada com Zé Maia, né? Lá no Capiatã, onde era o Hospital do Talvano, por ali, né? Ela morava ali, eu fui morar com ela um tempo. E ela tinha... Os 6 filhos, era um menino tão danado. E ela, acho que para se ver livre, ela dizia, Teca, vá para o matinê com os meninos. Por sinal, tem até um hoje, que é o Nivaldo, que ele diz, a Terezinha é a minha segunda mãe, porque eu convivi muito tempo com eles. Aí eu ia também para o matinê, ficar lá com o Eutímio, e eles... Mas as meninas, elas nunca iam muito, porque eu andava mais com os meninos. Porque os meninos que era mais... E a minha irmã, vai com os meninos. Porque acho que a coitada queria até ficar mais sossegada um pouquinho, né? Foi dos 9 até os 16 anos, eu fiquei assim, com eles. Quando eu tinha 16 anos, aí a gente resolveu, assim, falar para o pai. A minha mãe já sabia, porque a minha mãe, né? Aí resolveu falar com o pai e logo... Assim, em seguida, a gente noivou, passou um ano noivo, eu me casei com 17 anos. O meu sogro, ele era Luiz de Albuquerque, casado com Maria Estelina de Albuquerque. O meu sogro, o Luiz de Albuquerque, ele era uma pessoa maravilhosa, ele aplicava injeção nas pessoas. Chamavam ele meia-noite, a hora que fosse, e não cobravam um tostão. E ele também, e os noivos iam lá para ele escrever as cartas, pedindo às noivas em casamento. Era cada carta linda. Muita gente que recebia carta dos parentes de São Paulo, ou queria escrever para alguém de São Paulo, ele tanto lia a carta como escrevia. Ele não se cansava, nunca dava um não a ninguém. Ele tinha esse cuidado de... Ele zelava por essa parte, né? Plantava fumo também, plantava. Ele sempre vinha... O Eutímio, meu esposo, ele estudou pouco porque ele, dos filhos todos, ele foi mais que acompanhou o pai dele, assim na roça, em todos os trabalhos. Ele foi e falou com meu pai e pediu. Aí meu pai estava tudo certo e tal, aí ele avisava a hora de namorar e tal, e a gente namorava sempre com a irmã de lado, ninguém ficava só, tinha que ter uma companhia. A gente resolveu casar, casamos no dia 16 de abril de 1966. Nós casamos. O casamento... Era para ser nas cacimbas, mas choveu tanto que a torre da igreja caiu. Aí o padre Antônio Lima, que era o pároco, aí foi lá em casa e falou com meu pai que não podia ser nas cacimbas, que o casamento ia ser realizado em casa. Eu achei ruim, porque eu saí do quarto para a sala para casar. Ele fez uma festa grande, um bolo bem grande, aquele bolo era derretendo, que era tanta chuva e tudo, e teve aquele almoço, meu pai mandou matar muitos perus, foi uma festa linda. Tive 5 filhos, Edilson César, Fábio, Marcos Henrique, Cláudia Roberta e José Kleber. 4 nasceram em casa. E o José Kleber nasceu no hospital Nossa Senhora de Fátima. Olha, eu chamava a dona Lídia, que ela era uma parteira muito conceituada, e ela fazia os partos em casa. Depois, a comadre Nitinha, que até hoje ela é viva, a Nitinha fazia também os partos. Aí, quando eu estava grávida do 5º, que era o Kleber, aí a Nitinha tinha ido para Maceió. Aí eu mandei o esposo chamar, a Nitinha disse, ela foi para Maceió. Tu espera? Eu digo, rapaz, quem já viu esperar
o nascimento, não. Eu vou para Nossa Senhora de Fátima. Aí fui para Nossa Senhora de Fátima e tive o José Kleber lá. Quem fez o parto foi a enfermeira, a Marinalva. Foi quem deu trabalho para nascer. O primeiro, né? O Edilson César. Minha mãe chorava, ficou tão preocupada e tal. E a Cláudia, o meu marido foi chamar a parteira antes dela nascer, uns 8 dias. Eu senti as contrações e tudo, chegou a parteira e tudo. Eu nem esperava mais uma menina, porque só tinha homem. Aí, 8 dias na frente, aí deu as contrações. Aí ele foi chamar a Anitinha. Aí nasceu Cláudia. Cláudia nasceu dia dos pais, dia 9 de agosto. Às primeiras horas da madrugada, nasceu Cláudia. Quem escolheu era mais eu. Era mais eu, porque ele queria, o nome do Marco, ele queria colocar Idelbrando. Aí eu digo, não gosto de Idel. Aí coloquei o Marcos Henrique. Hoje ele gosta mais do Marco, né? Aí eu quem escolhi. E Cláudia, eu achava bonito o nome de Cláudia Roberta. Meu pai tinha um rádio grande. E a televisão, minha irmã, essa minha irmã mais velha, Maria Luísa, que era casada com o Zé Maia Costa, ela comprou uma televisão preto e branco. Até hoje eu me pergunto como a gente, quando é jovem, tem coragem. Porque eu, com 5 meninos pequenininhos, ia para a rua São Francisco assistir a televisão preto e branco, tu acredita? Era o que tinha. E lá no Baixão, o Manuel José, que era filho do José Alexandre, ele comprou um rádio. O povo do Baixão todo ia para casa dele ouvir o rádio. Luiz Gonzaga, aqueles cantores antigos, o povo ficava encantado. Meu marido, o povo tudinho ia ouvir o rádio lá na casa do Manuel José. O Mazzaropi, que é antigo, né? O Chacrinha, que eu achava muito bonito o Chacrinha. E logo ele dizia Terezinha, aí se identificava, né? Então assistia. Tinha outras pessoas que faziam uns programas muito bonitos, que eu esqueci o nome, mas também tinha muita gente boa. Eu fui aquela mãe muito dedicada. Agora, foi o primeiro namorado. Hoje, se eu fosse fazer essa história, eu mudaria um pouco. Porque a mulher, quando casa, ela tem mais responsabilidade e tudo. Hoje, tenho essa família, que é uma alegria muito grande, né? Aí o meu esposo inventou de comprar uma casa na Lagoa dos Porcos, ali para a banda do Poção, daquele mundo, né? E a gente morou lá 1 ano. Muito esquisita, com esses meninos, adoecia, a gente não tinha carro e tal. Então, depois ele vendeu, voltamos para a cidade. Aí uma irmã minha, a Josefa Luísa, com o José Luiz, o esposo dela, foram morar na Bahia, lá em Itaberaba, onde morava o José Valentim. Então, eu fui à mudança dela, ajudar e tal. Eu achei tão distante, para lá de Feira de Santana, tão distante. Eu disse, meu Deus, se eu viesse morar nessa cidade, eu só voltava com um filho barbado. Após, com poucos dias, o meu marido se inventou de morar lá também. E só morei 2 meses. A gente nunca tinha morado em casa alugada, e ele achou muito difícil e tal, eu fui com esse menino pequeno e tal. Então, eu me lembro que a gente chegou aqui no Breu, no dia 2 de fevereiro de 1979. Não tinha essa casa, eram umas casinhas lá atrás, umas casinhas pequenininhas. Aí eu fui morar, não tinha energia, nem tinha água. Eu ia buscar água lá, numas cacimbas, e acendia os candeeiros e tudo. Às vezes as minhas amigas vinham me visitar, disse, Teca, você não vai se acostumar, que vida vocês tiveram. Mas a minha mãe ensina também a gente ter essa firmeza, essa perseverança, né? Nos momentos mais difíceis. Então eu fiquei lá 1 ano. Aí depois
comecei a conversar com as pessoas que são parentes da minha mãe, o seu Zé Pereira, que morava aqui pertinho, né? Essa família Pereira. Então, tinha uma mulher ali, a dona, acho que era Júlia o nome dela, ela tinha câncer de fígado. E a gente ia rezar novena, ia rezar e tal. E ela se sentia bem com a nossa presença. E eu fiquei, todo dia eu vinha e começamos nessa comunidade, fazendo encontros, orações. E me adaptei com as pessoas que achei bom o Breu. E até hoje moro aqui. Aqui, de uns tempos desse para cá, ficou o Nilo Coelho, mas o nome antigo era Sítio Breu, que ninguém quer mudar. Muita gente, fulano mora no Breu, e pro Breu ficou, né? Breu, é uma planta. E Breu também, o povo dizia com um lugar muito escuro. Ali é escuro como um breu. E eu gostei daqui até hoje. Sim, aí quando nós viemos da Bahia, aí o meu cunhado e o meu avô disse, o Eutímio vai morar lá no meu terreno, no Sítio Breu. Aí mandou a gente ficar aqui, ele foi construindo essa casa e a gente mudou sem estar rebocado e aos pouquinhos foi ajeitando até o dia de hoje. Aí em homenagem ao meu sogro, que aqui pertencia a ele também, que era Luiz de Albuquerque, mas ele tinha o apelido de Seu Nenê. Seu Nenê aplicava injeção, Seu Nenê era aquela pessoa dinâmica, então, e os meninos, os netos gostavam muito dele, aí ficou Chácara Vovô Nenê. Toda a vida eu tive essa queda assim, depois dos meus afazeres eu gosto de me sentar e bolar assim, uma coisa e outra, esses detalhezinhos assim da casa, assim da frente. Aí eu gosto de fazer. Às vezes o meu neto, quando me vê na escada, os de lá de São Paulo, vovó, tenha cuidado daquela coisa e tal. Mas eu me sinto bem e gosto de fazer os meus artesanatos. Às vezes as meninas levam e é aquela coisa, né? Eu gosto do rústico, de madeira, essa madeira bruta. Gosto da cuia, da corda, essas coisas assim, mais rústicas. Eu acho que eu tenho algum parentesco com índio, viu? E tem esses filhos que pintam e tal, que de uma certa maneira... Tenho irmãs também, que são as verdadeiras artistas, como a Josefa Luísa, faz aquelas bonecas, tem até uma ali na bicicleta, né? Tem a Neuza, que fazia roupa de noiva, muito bonita. A Maria Luísa, essa minha irmã mais velha, ela fazia flores de tudo, de palha de milho. Ela fazia cada flor tão linda que eu me encantava. A Rosinha, a Rosa Luísa, bordava muito bem. A Zenaide era assim, mais de cuidar da roça, do fumo, de pesar o fumo, essas coisas, né? E o João Lúcio, que é João Valentim, que chama Lúcio, porque o meu pai era Lúcio, né? Aí chama João do Lúcio, mas é João Valentim. Ele é bem organizado também, organizava as fazendas dele e tal. E o José Valentim também. Margarida fazia cada boneca linda. A Marilene também borda muito bem. Eu sei que, graças a Deus, todas elas têm esse lado assim para a arte, né? A arte é assim... uma renovação que você sente, uma coisa boa que você sente dentro, de ver que, às vezes, uma coisa que às vezes até vai para o lixo, você recicla e você vê aquela beleza. Até no lixo você vê muitas coisas boas que você podia transformar em coisas bonitas, né? Tem o orelhão aqui no Breu e o homem... ia colocar no lixo. Eu digo, meu senhor, me dê esse orelhão. Ele nem queria me dar, não sei o que, aqueles protocolos. Não, rapaz, eu vou fazer uma arte. Aí depois eu pensei na avestruz. Não está bem perfeita, mas a gente vê que é uma avestruz. E essas bonecas que eu faço, essas coisinhas, para mim é muito bom. Se eu tivesse mais tempo, faria mais. Mas aqui eu não tenho secretária, só sou eu na casa, né, para fazer tudo. Graças a Deus, eu louvo a Deus, não sou contra a religião de ninguém. Cada um tem a sua opção, não é? Mas graças a Deus, os meus pais tiveram essa opção da Igreja Católica, né? E eu, até hoje,
Eu sou católica, apostólica, romana, com muita alegria, né? E também passo isso para meus filhos. O Frei Damião, meu Deus, o Frei Damião era um ser extraordinário. Eu assistia muitos sermões do Frei Damião. E um dia eu estava na cidade e vi um homem contando uma história. Eu fiquei prestando atenção. Quando ele terminou, eu disse, olha, eu presenciei. Eu estava no sermão do Frei Damião, que quando estava construindo a concatedral, aí tinha uma parede assim, fizeram o palanque e o sermão era lá. Então teve uma noite que o Frei Damião começou a falar. Muita gente naquele sermão. E por incrível que pareça, no meio daquela multidão apareceu um cachorro grande, um cachorro preto. E eu estava bem pertinho do palanque, né? E aquele cachorro dava aquele latido forte que no microfone ninguém ouvia o Frei Damião, mas sim o latido daquele cachorro. E então o Frei Damião, ele baixou assim a cabeça. Aí com muita autoridade ele olhou para aquele cachorro. Aí, cale-se! Cale-se! Ele ordenou 3 vezes. Na terceira vez, o cachorro baixou e deixou de latir e se retirou do meio do povo. Eu achei aquilo extraordinário. Ele dá a ordem àquele animal e aquele animal obedeceu. Eu tenho um respeito muito grande pelo Frei Damião. Eu já fui umas 4 vezes o Juazeiro também, que eu gosto do Padre Cícero. Eu acho o Padre Cícero uma pessoa maravilhosa. Tem aquelas histórias dele, mas eu vejo ele aquele nordestino de garra, que deixou muitas histórias bonitas para a gente. E você vai a Juazeiro, você vê aquele povo humilde, aquele povo naquela fé tão grande, né? E é muito bom o Juazeiro. O meu marido ia de Pau de Arara, mas eu nunca fui de Pau de Arara, não. Eu gosto de ir de ônibus, ou então de carro próprio. Rezando, e era aquela coisa, e o povo antigamente, eu tinha um cunhado que o pai dele foi para Juazeiro umas 4 vezes de pé, e ele foi também. Naquelas matas, tinha onça, tinha aqueles bichos, às vezes até comia as pessoas, né? E tudo antigamente, mas eu vi essas histórias. Mas não foi do meu tempo, né? De pé, tu já pensou para Juazeiro de pé? Olha, eu me acordo, aqui a gente dorme cedo, umas 9 horas da noite a gente vai dormir. Quando é de manhã, eu gosto sempre de me acordar de manhãzinha e ligar a televisão para rezar o terço, né? Isso me faz muito bem nas primeiras horas do dia. Aí eu rezo o terço. E depois começo a cuidar na casa, né? No almoço, cuidando das coisas, né? Às vezes chegam os netos. Vovó, vou almoçar na sua casa. Eles gostam da minha comida, né? Já tenho neto, bisneto, é aquela alegria, né? Eu sou caseira. O meu marido, meus filhos falam, mamãe, sai, tudinho. Mas eu gosto da minha casa. Gosto. Eu amo a simplicidade, né? Porque é bem melhor de você conviver, né? Isso é muito bom. Olha, tem o Rafael. E o Rafael chegou aqui com o Ricardo Nezinho. Ele disse, ó, faça raízes com a Dona Teca, que ela tem muita história. Mas, rapaz, não, Teca, faça, e me incentivou. Aí eu disse, então tá certo. Agora, antes eu já tinha visto palestra da Ruth, que eu acho a Ruth uma pessoa maravilhosa. Eu achei maravilhoso, sabe? Porque é tão bom os meus netos lá de São Paulo, a minha família, tantos amigos vão ver essa história, né? E, como eu, vão se sentir, assim, bem raiz de Arapiraca, como eu me sinto, orgulhosa, feliz de ter nascido nessa cidade tão maravilhosa. Foi muito bom para mim. Eu agradeço ao deputado Ricardo Nezinho, que é essa pessoa tão iluminada,
que deu essa chance de nós arapiraquenses falar e para as pessoas que somos raízes de Arapiraca, dessa cidade tão maravilhosa. E eu me encanto assim com uma pessoa como ele que se preocupa com a comunidade, com todo, né, com Arapiraca, que todo mundo se expresse essa maravilha, que às vezes você vive numa maravilha tão grande e não enxerga tantas coisas, e ele faz a gente enxergar essas coisas boas da vida, né? E os meus netos, eu tenho um neto que chora quando a gente telefona lá, é por isso que eu queria cantar para ele. Sou filha de Arapiraca, conheço o povo daqui. Sou filha de Arapiraca, conheço o povo daqui. Seus filhos que aqui não moram ficam loucos de saudade. Edinho, Quinho, Franciele. Seus filhos que aqui não moram ficam loucos de saudade. Arapiraca, Arapiraca querida, é terra de prosperidade. Arapiraca, Arapiraca querida, é terra de prosperidade. Seus filhos que aqui não moram ficam loucos de saudade. Cláudia, Massinho, Fábio, Marta. Seus filhos que aqui não moram ficam loucos de saudade. Pois é, e agradeço muito ao Nezinho, deputado Nezinho, que ele dê continuidade a essa maravilha, porque como raiz de Arapiraca, que eu sou também, a gente tem esse orgulho, né? Sou arapiraquense, sou raiz de Arapiraca, com muito orgulho. Eu gosto de Arapiraca, olhar assim, e eu tenho saudade assim, daquele tempo que você podia andar livremente. Não tinha esses cuidados que você precisa ter hoje, né? As famílias tinham aquele respeito, os filhos com os pais, aquele respeito. Minha mãe, os pais, quando davam conselho ao filho, eles obedeciam. Eu sinto saudade dessa coisa tão boa que não existe mais no mundo. E assim, daquela vida livre que a gente tinha hoje, que hoje de uma maneira ou de outra, às vezes a gente se escraviza no celular, em tantas coisas que deixa você amar. Antigamente não tinha. Você podia viver a sua vida, ser feliz. Eu era feliz e não sabia, né? Coisa muito boa isso. Gostei mesmo, porque isso meus filhos, meus netos, né, vão ver tudo. Márcia, minha sobrinha, eu considero como filha. É uma pessoa muito dinâmica. A Márcia, Vilma, minha sobrinha, Laís, todas eu amo, Janaína, todas são maravilhosas. Eu agradeço a Deus por essa família que Deus me deu. Todas elas são maravilhosas. Agora tem aquelas que convivem mais com a gente, né? Que eu mando um beijo para todos. Vocês que estão me assistindo, ficam com Deus. Eu mando um beijo para todos. Que hoje foi um dia muito feliz para mim, de mostrar para vocês, para o mundo, essa raiz tão bela de Arapiraca. Um beijo para todos.